Nós estamos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nesse momento eu quero agradecer ao pastor Joel Engel pela oportunidade de entrevistá-lo mais uma vez ao Portal Guia-me, e queria comentar com o senhor, falar com o senhor a respeito do projeto Daniel, projeto esse que nós estivemos com o senhor em Uganda, na África, e lá vivemos grandes momentos inesquecíveis. A primeira pergunta, valeu a pena ir até Uganda? Primeiramente, shalom a todos, paz, graça e paz para todos. Respondendo à pergunta, em primeiro lugar, é um prazer para mim receber a tua visita aqui no Sul. Sempre traz grandes frutos, né, Marcos? E quanto ao projeto Daniel, essa segunda etapa valeu demais, valeu a pena mesmo, porque a África é assim, é um mistério. Quando eu vou lá sozinho e trago notícias, é muito difícil ter uma ideia, uma dimensão do que realmente é, do que acontece, da situação. Mas quando eu levo uma equipe como esta, uma equipe especial, realmente trouxe vida àquilo que eu podia só explicar de uma forma muito vaga. Em entrevista a uma revista cristã, eu dei uma entrevista a uma revista cristã, e a pergunta foi o que eu senti, representando o Portal Guia-me, eu e o Marcos Paulo estivemos lá, o que eu senti. Eu disse o seguinte, que o Portal Guia-me, a maioria das suas publicações, ela está dentro de missões e de ação social. E já escrevemos a respeito dos missionários que sofrem perseguições, essas que os levam muitas vezes até a perder as suas vidas. E nós vivemos ali naqueles dias perigos de morte, perigos terríveis, terríveis, terríveis. Como foi isso para o senhor que estava ali guardando 10 pessoas que estavam acompanhando o senhor, como que foi viver tudo isso? O senhor que já tem experiência na área de missões, mas como foi viver tudo isso em Uganda? Cada vez que eu saio de casa para uma missão, eu sempre me despeço da família, deixo tudo arrumado, porque eu sei que um dia talvez a gente não volte mais. Porque essa é como você disse, né? Quem vai para a missão, ele vai dando a sua própria vida. Ninguém sai de casa para fazer missões sem que primeiro ele entregue a vida dele para Deus. Isso ele vai sabendo que um dia talvez ele morra no caminho. Principalmente na África, e Uganda então nem se fala, os atentados, a situação difícil que é para os cristãos lá. É um lugar talvez dos mais perigosos, porque o nível e o número de atentados e ataques aos cristãos ali é muito grande. Agora, a primeira vez eu fui assim, eu fui pensando que seria... Eu já entrei na África a primeira vez pensando, parece que eu estava entrando na morte, como se a morte fosse alguma coisa que eu pudesse adentrar. E foi difícil, mas diferente. Por quê? Porque quando é a minha vida é uma coisa, mas quando eu vi a vida dos meus colegas ali, especialmente aquele dia que nós estivemos no hotel, que recebemos a notícia que o governo, os soldados estavam sendo retirados e a gente estava ameaçado de morte, eu pensei, foi muito difícil. A primeira coisa que eu pensei, o que eu vou dizer lá para a Nicinha, né, quando eu chegar? Poxa, o Marcos não voltou. O Marquinhos, então, nem se fala. Meu Deus, aquilo foi terrível. Eu até saí aquele dia de manhã do hotel e tu falou para mim, Engel, tu tá doente, tu tem que ir embora, tu tá mal. É que eu estava recebendo aquela notícia, então fiquei muito mal. E depois, no momento que eu falei com vocês, eu disse, olha, nós estamos numa situação difícil, e falando bem o português, né, quando eu falei contigo e com o Marquinhos, eu disse, nós estamos numa situação que eu acho que não sei se nós vamos sair do hotel. E aí quando vocês falaram, especialmente você falou, Engel, quando eu saí de casa, eu disse para minha esposa que eu estava indo numa missão com o Engel, talvez eu não voltasse, e se eu morresse, eu estaria morrendo feliz, satisfeito. Aquilo ali me quebrou, viu? Me quebrou em 10 pedaços, porque eu jamais imaginei que alguém do nosso grupo estava pronto para dar a vida num campo missionário.
E muito menos de ti, né? Desculpe, Branquinho. Alguém que está ali trabalhando todo dia como jornalista ou fotógrafo, jamais eu esperava que estivesse pronto para morrer lá no campo missionário. Mas isso me fez, no momento ali, me deu muita vontade assim de chorar, de tudo mais. Mas depois eu tive que admirar vocês. Puxa, eles estão dispostos a dar sua vida aqui. E isso é difícil para mim, imagina para vocês. Então, assim, mudou meu conceito, enfim, mudou muita coisa na minha vida, especialmente uma coisa que brotou em mim, que eu falei para minha família, é que, quem sabe, dentro das igrejas, ou nos lugares trabalhando, tem muitas pessoas que, se eles fossem no campo missionário, eles estariam dispostos a dar suas vidas também. Talvez para te conhecer melhor, para o Marquinhos, para os demais colegas que estavam conosco, eu observei isso, que todos eles não recuaram. Não é? Então, me fez ver de forma diferente crentes, às vezes pessoas, pastores que estão no seu dia a dia, mas quando eles estão de frente para a morte, numa situação como aquela, a gente vai conhecer de verdade o coração da pessoa. O projeto inicial, pastor Engel, é justamente o projeto Daniel, que é um auxílio a crianças daquela região, crianças que não têm o que se alimentar, a maioria órfãos, como eu disse nas reportagens do Guia-me, crianças que não têm absolutamente nada. Mas chegando lá, nós nos deparamos com algo extremamente perigoso, que é a questão espiritual. E quando nós estivemos ali no Cassese, uma região bastante difícil, né? E nós passamos ali em situação muito complicada, naquele monte onde tempos atrás se ofereciam sacrifício de crianças, e o monte ao lado se oferece ainda até os dias atuais sacrifício de crianças, né? Ali eu vi que o Senhor teve que, naquele momento, e eu presenciei isso, que fazer uma libertação. Foi um culto de libertação naquele momento, e ali, sinceramente, eu vi a morte de perto, porque realmente foi muito complicado. Naquele momento, o que lhe dirigiu, o que lhe tocou para que o senhor tivesse aquela postura diante de tanta magia negra, tanta coisa ruim que havia naquele monte? Quando nós chegamos e o menino Dos disse que ali era o lugar do sacrifício, que ali tinha a casa do diabo, nós podemos ver a casa, e eu fui entregar algumas balas para as crianças, e aí me chamaram a atenção: olha, você não pode fazer isso. E as crianças fugiram da gente com medo, né? Eu passei mal. E depois de 3 horas no sol, a gente ficou sentado no sol 3 horas, né? Eu pensei que o sol estava me fazendo um efeito assim de quase desmaiar. Mas não era. Quando eu peguei a palavra, eu senti assim, em primeiro lugar, a gente estava cercado de feiticeiro, macumbeiro, eles estavam fazendo encantamentos contra nós, eles estavam em posições assim que todos do nosso grupo sentiram, né, que eles estavam jogando encantamentos contra nós. A gente estava, parece que a gente estava ia ser servido. Pensa numa tribo que vai matar, os canibais vão matar alguém e cozinhar e serão comidos. A sensação é que nós seríamos servidos no jantar. Não sei se era essa que tu sentiu. E aí eu comecei a falar de uma forma diplomática. Estava ali representantes de todos os reinos, autoridades, representantes do presidente. E eu tinha pedido para o Bombali, que eu queria fazer uma denúncia contra a matança de criança. Que eu estava indignado com aquilo. E eu falei que se nós fôssemos num lugar como aquele e não mudasse nada, então não adiantava a gente ir. Eu digo, eu não consigo suportar saber que eu vou estar ali e que naquela noite vai morrer uma criança. Inclusive, nós vimos uma criança lá embaixo sendo preparada. Eu pensei, eu não posso me chamar de homem de Deus se eu não fizer nada nesse dia. E aí veio aquele conflito de pensar nos colegas que estavam juntos. Mas chegou no momento que eu tive uma visão com Jesus. E depois, no avião, eu tive a visão completa. Mas aquela visão me deixou assim, impactado, quebrantado,
quando eu vi Jesus, parece que ele estava atrás de nós. Quando nós chegamos, veio uma nuvem. Aquela nuvem entrou na nossa frente e foi molhando o chão por onde passamos. Lembra disso? Era uma nuvem gigantesca no meio de um céu azul. E quando entramos no reino de Toro, que é ao lado do reino de Boconzo, aquela nuvem começou a se mover. E foi à nossa frente, eu senti a presença de Deus. É como se Deus estivesse anunciando a chegada do reino, a chegada dos seus servos. E ali naquele momento, que esse lugar, para você ter uma ideia, é o lugar mais endemoniado da terra. Ali se encontram 3 reinos, e são 3 demônios que se materializam. As pessoas lá, eles vê demônio materializado. Hoje nós ouvimos o testemunho, inclusive, do Dos, nosso intérprete, o quanto para eles o diabo é real. O quanto para eles os demônios são reais para eles. E a gente sentia isso, parece que a gente ia vomitar, parece passando mal. E aquela visão, quando eu estou ali falando as primeiras... Eu comecei falando muito democraticamente, de repente eu senti no meu espírito Jesus sorridente, dizendo obrigado por ter vindo. E eu pensei, meu Deus, puxa vida, mas isso pode ser coisa, né? Como é que pode Jesus agradecer por nós ter vindo? Eu não entendi aquilo. Mas a impressão que eu tive no meu espírito é que ele estava esperando há muito tempo por aquele momento. Então, saber que Jesus está esperando que eu vá até aquele lugar, que eu diga o que tem que dizer, aquilo me esquentou. Eu simplesmente, parece que fui assim, tomado, e eu então sentia só a vontade de uma coisa, desafiar aqueles reis. Desafiar esse demônio que estava ali se alimentando de criança há tantos milênios. E então, uma fúria brotou dentro de mim. E chegou um certo momento que parece que eles iam avançar na gente, né? E eu sentia assim, ó, que se eu obedecesse a Deus e desafiasse Satanás, nós venceríamos. E se eu quisesse amenizar ou fazer algo apenas politicamente ou democraticamente, nós não sairíamos vivos. Então eu usei de toda assim, autoridade para repreender Satanás, expulsar Satanás daquele lugar. E depois disso, eu chamei eles para abraçar cada um, eu apertei cada um daqueles feiticeiros. E parece que quando eu apertava o abraço, aqueles demônios saltavam para fora, sabe? Um por um. Eu apertei a mão e abraço de pessoas que são canibais, que a gente sabe que são canibais, que estão ali, que alguns até falaram para mim depois que eles não podiam comer carne de boi, só comiam outra carne, um sorrisinho assim, outra carne de higiene. Poxa, então eu creio que Deus, devido à situação, é como se quando a gente mexe com um gatinho quieto em casa e coloca ele contra a parede, ele sobe a parede. Eu acredito que Deus nos colocou numa situação que nós tivemos que agir assim com violência e desafiar Satanás. E foi a forma que nós conseguimos, eu creio, vencer. Porque saindo os demônios daquelas pessoas, elas se tornaram dóceis, né? Depois daquele momento, parece que todos eles eram amigos, eles sorriam. E nós sabemos que antes estava completamente diferente. Eu queria salientar, para que os nossos internautas possam entender, no início da ministração do pastor Joel Engel, nesse lugar, ele pediu que as pessoas que reconhecessem Jesus como o Rei dos Reis, levantassem as suas mãos. Nada mais que 3 ou 4 pessoas levantaram as mãos. As demais não levantaram as mãos. E ali eu percebi a dificuldade que o pastor teria na ministração da palavra. E como ele mesmo disse, ele foi tomado pelo poder do Espírito e ali ele realmente houve um desafio muito grande. E ao final da ministração, quando ele disse que ele abraçou as pessoas, né, que estavam ali, ele fez uma pergunta: quem aqui reconhece que Jesus Cristo é o Senhor? Eu quero que se dobre os seus joelhos e se prostre no chão. Acredito que 90% das pessoas que estavam ali dobraram os joelhos no chão batido, na terra,
até se sujaram bastante, e reconheceram Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Eu queria saber se o senhor já teve algum feedback, alguma resposta das pessoas. O Dós, por exemplo, Dós é um rapaz que é da região, e ele é um príncipe na região, e ele fala o português. O senhor já teve um feedback do que está acontecendo naquele reino? Sim. Naquele momento que eles dobraram seus joelhos, ali havia representantes de reinos. Inclusive o reino de Boconzo, que é esse reino onde estivemos, eles têm 6 milhões de almas. E os representantes do rei dobraram os joelhos. Então, naquela hora, eles estavam entregando o reino de Boconzo para Deus. Depois eu soube que as pessoas que dobraram os joelhos, eles foram torturados pelo rei naquela noite, porque dobraram os joelhos. Mas, profeticamente, naquele momento, o rei local caiu. Naquele momento, naquela ministração que fizemos, nós lançamos um decreto para que o rei maldito, mau, matador de crianças, fosse retirado e Deus colocasse alguém no seu lugar. E na ministração, Deus me levou essa palavra que os filhos de Deus, aquele lugar, seriam reis. E do nosso lado estava o nosso intérprete, o Dos, que ele é um herdeiro do reino, tem o sangue real, e a gente não sabia dessa história, né? Ele foi um simples menino, ele tem hoje 22 anos, 21 anos, e ele fugiu daquele lugar anos passados. Ele que era o tipo sacerdote que sacrificava as crianças. Ele conta que ele fazia isso até com alegria, né? De matar as crianças, porque parece que eles estavam embriagados ali enfim, de um vinho maligno. E ele teve uma visão com Jesus e saiu de lá. E veio, inclusive, teve um ano no Brasil. E agora, ao voltar, naquele momento, ele foi ungido. Ele sentiu a unção e ele perdeu o medo, que ele tinha muito medo de voltar lá. E agora ele está com coragem e ele assume que ele é um herdeiro daquele reino. E depois, no final, nós ungimos ele, antes de vir embora, ungimos rei, recomendamos ele para o presidente, para que ele fosse o próximo rei. Resultado, não levou 2 semanas, ele procura o presidente de Uganda e disse que nós ungimos e que ele era um herdeiro, e o presidente avalizou ele, já deu os documentos para ele, já deu uma escolta armada para ele do exército, e ele foi agora reconhecido como o rei daquele local, e o rei antigo foi preso. Ele acusou o rei de matança de crianças, matança de jovens. Então, quer dizer, foi destronado aquele demônio, né? E o menino contou que depois que ele fez isso, ele esteve muito mal no hospital. Ele passou uns 3 dias inconsciente, quase morreu. E ele contou que, enquanto ele estava ali no hospital, aquele demônio que agia no reino dele ele visitou no hospital e disse: você levou pessoas lá no reino, e por causa disso eu estou preso em cadeias. Por isso eu vou te matar, vou te trazer doenças, e vou atacar também aquele pessoal que esteve aqui. Bom, resposta. Ele levantou do hospital, ele assumiu agora o reino daquele lugar, e a partir de agora, então, não tem mais matança de crianças naquele lugar. Então, eu creio que se essa fosse a nossa missão, eu acho que estava cumprida já, e eu estaria muito satisfeito saber que muitas crianças que estavam predestinadas a ser sacrificadas aqui para frente, não haverá mais isso. Nós agradecemos a tua entrevista ao Portal Quime, e que Deus possa continuar abençoando o seu ministério e o teu propósito. Muito obrigado, Marcos. Quero te agradecer a ti, o Marquinhos, a todos os amados queridos do Portal Guima, o diretor, o proprietário do Portal Guima. Quero agradecer a todos vocês que, enfim, que fizeram essa cobertura, porque o mundo todo vai saber dessa notícia maravilhosa. E também a equipe que foi conosco, uma equipe maravilhosa, e que para mim são os heróis. E por causa disso, vai ter uma grande obra naquele reino, e um futuro espera aquelas crianças. Deus abençoe.